Olá, sou a doutora Flávia Mambrini. Estamos aqui em mais um episódio do Pausa Mais Pausa Cast, o nosso podcast para você dar uma pausa e cuidar, aprender mais sobre a sua saúde. Aqui a gente está hoje, gente, no nosso episódio de Outubro Rosa e com duas pessoas super especiais, a Fabiana e o Dr. Mauro. E nós vamos estar falando mais sobre todo esse cenário do câncer de mama. A Fabiana Caron, prazer falar de você. Muito obrigada por ter aceitado o convite de estar aqui. A Fabiana, ela é psicóloga, presidente da Sociedade Brasileira de Psico-Oncologia. E o Dr. Mauro Caron, ele é ortopedista, especialista em quadril e chefe hoje do grupo de ortopedia do quadril da Unicamp. Isso. Muito bom ter vocês aqui com a gente. Obrigado. O prazer é nosso. E vamos lá, me conta um pouquinho. A Fabiana também, gente, para quem não sabe, ela também teve câncer de mama. E eu queria saber um pouquinho, te conhecer. Como é que foi? Me conta um pouco de você hoje primeiro. Quantos anos que você tá? Como que é o teu trabalho? Bom, Flávia, hoje eu tô com 48 anos, né? De idade aí, feitos em fevereiro. Sou psicóloga, né? Com atuação justamente na psico-oncologia, né? Cuidados paliativos e também sou terapeuta do luto. Tá. Eu já estou nessa área da psicologia há 20 anos. Então, eu falo que eu sou aquela profissional que acabou vivendo os dois lados. Exatamente. Porque enquanto eu era uma profissional que estava com os pacientes oncológicos, mas eu não tinha passado pelo processo, eu era de uma forma. Eu falo que eu já me considerava uma boa profissional, né? Aquela que está sempre buscando melhorar, aprimorar, para dar o melhor para os pacientes. Mas depois que eu passei pelo processo, né? Quando a gente troca de cadeira, né? É muito intenso, né? Muito diferente. Eu falo que a gente retorna para a nossa persona profissional, mas de uma outra forma. Porque quando você vivencia exatamente aquilo que o paciente passa, o seu olhar, ele amplia de uma forma muito grande, né? Então, eu falo que eu era uma profissional do câncer antes de passar pelo processo de câncer e uma outra profissional depois que eu passei por esse processo, né? Então, hoje, eu me dedico basicamente à psico-oncologia, né? Juntamente aí com os cuidados paliativos e a terapia do luto, onde os meus pacientes, 95% deles que vêm, os enlutados, são por câncer, né? Então, são familiares que perderam pessoas, né, pelo câncer. E tenho os meus pacientes oncológicos, alguns que estão comigo há 10 anos já, né? Que vieram para mim no primeiro dia ali com o diagnóstico e até hoje eles me acompanham, né? E eu, enquanto paciente também, sempre cuidando da minha saúde mental, física, lógico, né? A gente tem que ir ali a todo ano, mas cuidando bastante, principalmente da saúde emocional, né? Até que pro nosso corpo ter mais saúde. Com certeza. E você, Dr. Mauro, conte um pouquinho sobre você. Bom, eu sou ortopedista, me especializei em quadril ao longo da minha jornada. Eu tive uma experiência anterior em ortopedia pediátrica e sou muito grato a isso, e isso me deu um feeling de saber lidar. Assim, tenho um perfil para lidar com pessoas de mais idade, então o quadril também me ajudou nisso. E, assim, eu já estou aqui como esposo, né? Apesar de médico, alguém que passou junto com ela, né? E o fato de ser médico acaba, né, agravando porque a gente, como médico, a gente entende muito o que está acontecendo. Eu me lembro, né? o dia, como se fosse hoje, eu estava saindo de um plantão e ela me ligou no celular. Estava lá em São Paulo. E ela falou: bem, eu senti um nódulo. Tá. E aí ele já... Desculpa.
Mas eu me emociono. Sim. Eu sempre fui manteiga derretida na vida, né? E de descendência italiana é mais ainda. E aí, quando ela falou, eu falei, bom, calma, a gente vai ver, vamos atrás. E aí chegando, e assim, foi uma coisa sem querer. Foi a gente super ouve as sem pessoas falar do querer. autoexame e tal, mas assim, parece aquelas coisas espirituais. De Deus. Sim, eu acredito muito nisso, né? Na hora de se trocar, ela sentiu, ela bateu o cotovelo. Eu ela descreveu eu desse tinha jeito. chegado de uma corrida, É. né, bem? E eu tava Ela. com top. Eu sempre tive a mama muito pequena, né? Pequenininha. E na hora que eu tirei o top, eu bati meio que o cotovelo, senti um negocinho estranho, né? É. Aí eu falei, opa, isso aqui nunca esteve aqui. Ainda mais que era pequenininho. Na hora eu liguei pro Mauro, eu falei, bem, preciso ir na minha ginecologista, porque eu achei um negocinho. O Mauro, não, espero eu chegar em casa, mas assim, nós vamos direto para o mastologista. Então eu falo que nessa hora, ainda bem que a parte médica também vem para nos auxiliar. Apesar dele ser marido, na hora ele já falou, não, nós vamos pro mastologista. Eu sou direto. contemporâneo do cabelo, né? Ele fez a residência na mesma época que eu fiz ortopedia. Você Muito fez com o próximos. irmão do Eu fiz com o cabelo, irmão do né? Que cabelo. também é ginecologista É, e o o cabelo Marco, era... né? Aí até o Mauro falou, e a gente tem uma pessoa que eu vou te levar, né? Que é o Dr. César Cabelo. Foi, consultou, né? Mas o Mauro, ele fica muito assim, né? Ele sempre relata, né, bem? Que na época ele ficou muito com medo, muito impactado mesmo, né? Primeiro por causa da minha idade, E que com eu era quantos muito anos jovem. que foram? Eu tinha, na verdade, eu tinha recém-completado 32 anos de idade. Muito nova, né? Então, se a gente pegar isso há 16 anos atrás, a gente Raríssimo. tinha uma outra história do câncer. Com certeza. E o E a Mauro minha fala... história é pior que essa. Que é de 35 anos atrás. Ele fala, quando ele fez a faculdade de graduação, medicina, As mulheres que eu via na Isso. enfermaria de ginecologia, era muito difícil era para ele. muito feio. Era muito difícil para eu encarar aquilo. E ele, como não é era que- dessa área, a primeira coisa que veio na mente foi Já isso, passou um filme. né? Mas aí depois, né, bem, a gente E foi... assim, Claro. vou perder, né? Sim, sim. O que vai ser agora, né, Passa daqui isso pra na sua frente. cabeça, porque nessa hora é melhor ser ignorante, talvez. Mas como você já passou, estudei, eu via naquela época. Não é o que é hoje. Exatamente. E foi um aprendizado junto com ela, com o tratamento. porque E eu você acho vai que ver- também, tipo, há pouco tempo atrás, a gente via muito o câncer de mama como em pessoas mais velhas Sim, Sim, sim. e mais graves, sim. né? É. Então era aquela senhora Exatamente. que ali que não tinha muito o que fazer. Fez um diagnóstico tardio, né? Que já tinha até feito feridas. Sim, E a isso gente, era essa né, imagem que na eu via, faculdade também via né? feridas, mulheres que Exato. chegavam, né? Sim. A gente ouvia falar do câncer de mama nas nossas avós, Sim. né? É. E às vezes eu sempre falo, até quando eu tô com as alunas mesmo, porque eu também sou professora, né, universitária, de graduação e pós-graduação na psicologia, e sempre na psiconcologia eu falo, hoje o câncer de mama, ele não é mais das nossas avós, ele também é das nossas filhas, das nossas irmãs, de nós E mesmos. isso traz uma angústia, né? Sim, Traz uma sim. preocupação. Sim. Então, hoje a gente vê, tipo, quando tava as meninas que estavam fazendo químio na minha época, mais ou menos na mesma idade, 37, 39. Então, tinham duas senhoras. Mas era uma turma mais nova. E na minha época, eu me recordo, lá atrás, em 2007, eu era uma das... Pouquíssimas eu novas, acho que né? a única, mas até falo muito jovem, né? Porque Com certeza, muito jovem. Recém-entrado nos 30 anos. E assim, e aí eu vi aquelas pessoas mais velhas ali. Mas assim, mesmo assim, é o que eu falo, né Flávia? Às vezes a ignorância, ela nos protege, mas às vezes a sabedoria também. Sim. Né? Porque aí, claro que no momento, aquele primeiro impacto, E vem você o já emocional. trabalhava com luto? Já trabalhava com oncologia e com luto. Gente, né? olha que é isso. colado.
E aí, Que loucura, deve ter Isso mesmo. sido a parte emocional, né? exato. E tanto que a primeira coisa que eu penso que vem à minha mente, igual o Mauro fala, eu lembro até o dia... A primeira coisa que vem à minha mente é assim, né? Até talvez por eu estar na área, mas eu pensei assim, ainda bem que o tumor é na mama. Sim. Eu falo que é pra fora. Ainda bem, É né? visível. Eu falo, Né? de tudo, ainda bem, porque é algo que dá pra gente tirar, dá pra tirar de novo se precisar. Tem muita pesquisa, porque por ser uma doença comum, Sim. o câncer de mama é o primeiro, E a causa de câncer, estranhamente, cada vez mais comum. mais comum, Sim. né? E as estatísticas mostram que cada vez mais vai ser mais comum e ainda em jovens, né? Pois é. Então, eu falo que, olha como que é. No fim, aquilo com que eu trabalhava, que já era com os pacientes oncológicos, acabou me protegendo porque eu pensei, ufa, é um câncer de mama, então quanta coisa a gente vai ter para fazer. Mesmo naquela época, que assim, você tinha, mas não era como hoje, que a gente, graças a Deus, está curando, né? As mulheres hoje, né? Elas estão praticamente aí se curando, até as metastáticas, elas estão vivendo. Eu tenho paciente minha que está comigo metastática, que recebeu o diagnóstico já metastática e faz 12 anos que eu Gente, fala acompanho. isso. E assim, Né? Pensa, estão lá atrás, É um isso era outro cenário. impossível. Outro impossível. Você cenário. recebeu um diagnóstico de um câncer metastático, acabou. Acabou, né? Você tinha Acabou, pouco você tempo. tinha. E eu falo que na minha época, a própria estatística para pacientes abaixo de 35 anos era horrível. Horrível. Né? Porque assim, primeiro que não tinha, porque Porque a maioria quanto mais nova, mais agressiva. mais agressivo, mortalidade menos mais mortalidade, alta. né? Não tem muito trabalho, né? Não tinha muito Não tem trabalho, muito né? Hoje a gente tem aí casuísticas de 10 anos pra cima, com muitas mulheres jovens. Naquela época não tinha, E né? você já tinha amamentado, você... Tudo, né? Eu tinha... e é por isso que eu falo, né? Que a gente tem que pensar e entender o quanto que é importante a gente estar atento ao nosso próprio corpo. Exatamente. Que a gente sempre fala isso, né, Bem? A gente conversa muito, eu e o Mauro, e o quanto que eu estar atenta ao meu corpo me salvou, Sim. né? Porque no momento que eu percebi aquilo, na hora eu já peguei o telefone, o Mauro na E aí, segunda-feira. conta pra gente. Aí, como é que foi isso? Então, Foi no fim de Com o fim de semana? semana. foi no fim de semana, né? Aqueles momentos que não tem muito o que É. fazer, né? Tem, aí o Mauro falou, não, fica tranquila. E eu assim, Foi o que eu falei pra ela. Mas fiquei dirigir de São tranquila. Paulo até aqui, eu não parei de pensar. E- Desliguei o rádio. ele acho que ficou muito mais preocupado que eu, porque eu, apesar de tudo, eu tava tranquila, com os pacientes, né? Bem, no seguinte sentido, assim, o que tiver que ser, vai ser, né? Vamos tratar, tem tratamento, né? Tem, E até você já veio meu tinha essa pensamento. consciência que podia ser um câncer. Intuitivamente eu já sabia. Cara, é muito estranho. Com todas as pacientes que a gente pergunta, com todas as Tem esse mulheres, feeling, né? tem esse feeling. Fala, é. gente, é diferente, é um nódulo É, estranho. É E diferente. Entre a biópsia Né? e o resultado da biópsia, aquilo lá pra ela fica sempre... E aí, fala com o cabelo, será que ela não ficou pronto? Fala Aí, com o Kleber, né? Porque foi o Kleber Cursino Cursino que fez o exame, a a minha biópsia. biópsia. dirigida. Eu lembro que era uma sexta-feira que eu ia pra Unicamp. Um dia que eu E fui foi muito trabalhar. rápido, né, Eu levantei cedo, ligação cedo. E era ele. Nossa. Aí, tipo assim, aquilo que Cai eu o coração, vai pra boca, Pois é. volta. Aquilo Eu falei, que eu queria já... falar com vocês, vocês podiam vir no consultório. Aí, claro, Aí, né? claro. Aí já sabia. Mas assim, eu me recordo que o cabelo, ele foi muito cuidadoso na hora de comunicar, né? A má notícia. Que é isso que a gente fala tanto na minha área, né? Da psico-oncologia, dos cuidados paliativos. O quanto que essa comunicação é um divisor de águas na vida do No paciente. próprio prognóstico, né? Inclusive emocional, porque é muito mais emocional o impacto do que físico. Sim. E eu me recordo exatamente até hoje a forma, o quanto que ele foi cuidadoso
porque ele falou assim, olha, Fabi, veio o resultado, né? Realmente a gente tem aí sim um tumorzinho, um câncerzinho, mas é algo muito pequeno. Então, assim, ele falou de uma forma muito cuidadosa, muito afetiva e também otimista verdadeiramente. Porque realmente era algo pequenininho, né? Tanto que depois foi estadiado, era estadio 1. E assim, era do que tal, globular? Então, não, na verdade, eu brinco hoje, eu falo até com os meus colegas da oncologia, né, da minha equipe multi, né, então os enfermeiros, médicos, eu acho muito curioso, porque eu fui aquela jovenzinha que teve um câncer de idosa. Amém, né? Porque eu tive um carcinoma, ele era do que tal, mas ele era um carcinoma luminal, né? Luminal B Era um luminal B, até pela questão da minha idade, sim, né? Da agressividade, talvez. Naquela época, nem era categorizado ainda como luminal A ou B, porque não se falava muito na expressão do KI67, sim, né? Até depois, por curiosidade, um dia eu fui lá cutucar, eu falei, deixa eu ver o meu KI67 aqui, né? Quanto que ele era? O meu KI67 era baixo, era 15 ou 14. Baixinho. Né? Então, sendo que naquela época nem se falava dessa expressão, não se conhecia muito ainda, né? Não tinha o que ser feito, né? Isso. Sabia que ele tava lá. Ele tava lá, mas tipo assim, o que isso importa nesse momento? Eles não sabiam. Hoje não, hoje a gente sabe que é importante, né? Essa expressão. Mas, então assim, a forma, eu acho que como foi comunicada, tanto para mim quanto para o Mauro, que apesar de ser médico, a oncologia para ele é uma coisa desconhecida. Não é né? do meu dia a dia, né? Porque vocês, como médico, você ainda é ginecologista, então você tinha um pouquinho foi mais, tenso. né? Você tinha um pouquinho, você estava um pouquinho mais dentro dessa área. Agora, imagina a ortopedia. De 30 anos, né? Porque entre eu me formar e ser ortopedista, já temos passado 30 e tantos anos. E aí tudo eu pego muda. Isso, e o que ele viu lá atrás Mas eu tava com a memória antiga. Isso, porque depois disso ele nunca mais tinha visto, né, bem? Não. Nunca mais tinha tido contato, né? Então eu falo que talvez para mim, que já estava ali com as pacientes, foi menos sofrido, não que não tenha tido sofrimento, que eu falo que também não dá pra gente desmerecer, e o sofrimento, ele é importante, porque quando a gente olha pro sofrimento e a gente encara ele e conversa com ele, ele só tem a nos fazer crescer enquanto ser humano, né? Quando a gente nega o sofrimento, fica um pouquinho mais difícil. Então, não que não teve sofrimento, mas eu sempre, eu falei isso para mim e é algo que eu falo para todas as minhas pacientes, que ninguém escolhe ter câncer ou ter uma doença grave. Sim. Mas, a partir do momento que a gente tem um diagnóstico, escolher como a gente passa por isso está ao nosso alcance. Sim. Né? Então, isso a gente consegue. Então, como passar por isso da forma menos sofrida? Né? Então, ter esse outro olhar. Claro, eu tenho uma doença grave? Sim. Preciso tratar? Preciso. Mas, olha quantas pessoas passaram por isso. Eu acho que isso, né? Você tinha aquele contato. Exatamente. E muitos casos de sucesso. Muitos casos de sucesso. Aliás, cada vez mais, os meus contatos eram com pacientes que tinham muito mais sucesso do que insucesso. Agora, no caso do Mauro, não, porque ele não era dessa área. Ele viu aquilo há 30 anos atrás. E eu acho também, tipo, eu vejo pelo meu marido, que eu creio, parece que a impressão que eu tenho é a seguinte, quando a gente tá com a doença, a gente tá com a lesão, alguma coisa, você sabe o que você tá sentindo, como é que você tá. E eu não sei, mas eu tinha uma certeza dentro de mim que ia vencer, que ia dar certo. E eu acho que a pessoa que tá de fora, que te ama, que quer te cuidar, ela não tem essa certeza.
E aí é muito difícil. E a impotência Né? do familiar, né? Exatamente. Você vai fazer o quê? Cuidar, amparar, mas você não pode fazer muito além disso. Pois é, né? Assim, a minha mãe é viva até hoje, tá com, né? Vai fazer 83 anos e eu lembro ela e o Mauro na época. E até por eu ser psicóloga, era visível, assim, no semblante deles, a sensação de impotência. Tipo, eu quero fazer alguma coisa, mas eu não tenho nada para fazer. Tanto o marido, ou qualquer parceiro, namorado, noivo, a própria família, mães, filhos, eles não têm o que fazer, exceto estar do lado. Sim. Que E isso como já é muita importante, coisa. Exatamente. né? É Como aquela é importante. sensação de que eu não tô fazendo nada, eu estou só do lado, não sei se está fazendo Nossa, gente, muito. é tudo. Né? Né? Porque- Você saber que você tá ali amparado. Porque eu acho que é um momento, quando a gente tá doente, do se permitir ser cuidada. Né? Exato. Então, quando você tem alguém ali que você fala, não, eu tenho pessoas que vão cuidar de mim. Isso, né? Muda tudo. Eu falo que o quanto que é importante essa rede de apoio. Até porque, infelizmente, isso sempre aconteceu e hoje ainda acontece muito, das relações terminarem, né? Sim. A gente sabe o quanto de mulheres que são deixadas, né, E pelo por que parceiro que você acha nesse que isso processo. acontece? Então, a gente hoje tem muita pesquisa, né, nessa temática, porque é o que eu falo, isso continua acontecendo, não importa a classe social, não importa cultura, então isso acontece aqui, como acontece nos Estados Unidos, e o que tem se achado de pesquisa? Que a questão cultural, e aí a gente entra naquela coisa, até daquela educação um pouco mais machista, que ninguém tem culpa, né? Porque é o que eu falo, a cultura, ela é assim, ela vai mudando de tempos em tempos e a gente tem que ser protagonista de mudanças. Sim. Mas o que acontece que tem se achado nas pesquisas? A figura masculina sempre foi aquela do quê? De a mulher, eu vou sair para trabalhar, né? Eu vou prover, eu vou sair para trabalhar, e a mulher, você vai cuidar da casa, você vai cuidar do meu jantar, do meu almoço, da minha roupa, vai cuidar dos nossos filhos. Eu saio e trago o provimento sustento financeiro, né? Uhum. Quando a mulher adoece, né? Muitas mulheres, não todas, mas muitas, não conseguem mais dar conta, pelo menos num período, de todos esses afazeres, né? Então, a mulher, muitas vezes, ela não... Até por efeitos colaterais do tratamento, né? Que a gente sabe que hoje melhorou muito, mas ainda tem. Né? Então, e muita coisa, né, gente? Vamos combinar que não é fácil. Exatamente, né? Assim, os efeitos ainda são grandes. Com certeza. Então, aí a mulher, ela não consegue, de certa forma, cuidar 100% das crianças, da casa, do mercado. E aí, o homem, ele tem que sair da cena. ele tem que sair daquela persona de que eu só coloco dinheiro, o resto você faz. E ele tem que aprender essas coisas, né? Então, ele tem que cuidar do filho também. Se tem filhos bebês, no meu caso, o meu filho já tinha 10 aninhos de idade, então foi um pouco mais fácil, né, bem? Mas quantas pacientes não descobrem quando tem o parto? Sim. E aí elas estão com Eu estava recém-nascido. amamentando. Então, você estava amamentando. E com muitas... um de 2. Outro bebê. Né? Dois Então, bebês. 2 bebês. Muitas na gestação. Aí esse marido vai ter que ali... Então, assim, aí esse marido, ele tem que ajudar nos filhos, né? Então, se ela chega num dia de quimioterapia, se você tem bebê, ele que vai ter que trocar a fralda, ele que vai ter que ver a comidinha, o mamar, ele que vai ter que colocar para dormir, ele vai ter que fazer supermercado, ele vai ter, às vezes, que ajudar a lavar, porque não é todo mundo, infelizmente, que consegue ter pessoas para ajudar na casa. E aí, o que acontece com esses homens? Eles se sentem tão apavorados
aquela coisa, tipo assim... Acho que essa é a palavra, apavorados. Apavorados. Aquela coisa de tipo, eu que nasci para dar conta, eu não vou dar conta disso, é demais para mim. É muita coisa. Eu vendo minha mulher dessa forma, que era quem... Agora, eu, além de, né, trabalhar, eu ainda tenho que chegar a fazer comida, Então, assim, e aí, aí é a impotência elevada ao máximo. E aí, o que acontece? Não dá conta, abre mão. Foge. Né? Porque o nosso mecanismo psíquico básico, nosso mecanismo psíquico para qualquer coisa. Você tem aquela situação instintiva que é de luta e fuga. Sim. Né? Então, assim, ou você vai lutar, ou você vai fugir. Só que, às vezes, o monstro, ele é tão apavorante que qual que é a primeira coisa que instintivamente você faz? Sair correndo. Foge. Entendeu? Você quer fugir daquilo, você quer correr para nunca mais encontrar com aquele monstro. Então... Não tava no manual o que acontecesse na vida da pessoa. Né? Não estava no manual não que tava. A minha esposa, não com 2 filhos pequenos, né? Com 2 filhos pequenos, em plena vigorosidade, tudo, agora está com câncer, não vai ter mais as mamas, está sem cabelo, e o que eu vou fazer com essas crianças, e como que vai ser essa casa? Então, muitas vezes, claro, a gente tem que entender que, não generalizando, mas as pesquisas apontam que é por isso. Pela coisa, questão, né? De a cultura te cobrar algo, então você é aquela coisa, fortaleza, aquela coisa... E de repente você se vê com tudo isso e você fala, eu não vou dar conta, então eu vou fugir, né? E aí, a mulher... Eu achei que pudesse ter alguma coisa a ver, por exemplo, com... Tem gente que fala, é uma mutilação, é uma transformação do corpo da mulher... Mas é muito... porque é antes, né? E você... antes. Nem chegou a acontecer isso, né? Na verdade, a o pavor maioria... é tão maior que... A maioria dos processos se dão durante. Às vezes nem chegou ainda no processo da cirurgia. E quando a gente fala da questão de mutilação, o que a gente vê muito em pesquisa é mais a mulher. A mulher querer se distanciar do parceiro por essa questão. Tanto que... eu vou falar até da minha experiência profissional, atendendo mulheres com câncer de mama, ovário, útero, né? Então, vamos falar aí do que atinge o feminino. Sim. Né? De tudo que atinge o feminino. Então, a gente tem que pensar no que também representa para a mulher o feminino. Tá. Né? E que muitas vezes está inconsciente. Então, pra gente, mama, ovário, útero é gestar, né? É trazer ao mundo uma nova vida. Quando você fala de mama, você fala da sensualidade, da feminilidade, da própria atração física mesmo, sexual. E aí, quando a mulher ela se vê sem isso, ela mesma, muitas vezes, se distancia. E não foi nenhuma, nem 2, nem 3 vezes que eu atendi casais, que aí você ouve a fala do marido e fala, mas não tem problema, eu não me importo, né? Pra mim tá tudo bem, eu gosto dela. Mas aí a paciente fala, não, mas eu me importo. Né? E você também não pode invalidar isso. Né, da mulher, porque sim, ela também culturalmente foi construída dessa forma, né? Tanto que eu já tive muitas pacientes jovens e que tiveram que tirar ovário ou que tiveram que ficarem bloqueadas e que não poderão ser mães. Não puderam ser mães. E o quanto que eu tive que fazer todo um trabalho até para ressignificar isso, no sentido de que, será que era isso mesmo? Será que você queria de fato ser mãe ou você está com medo da cobrança, né? Então, esses são os avós cobrando um neto, porque os amigos já tiveram filhos. Porque eu sempre trabalho isso. A maternidade é uma função, é um papel. Então, você pode oferecer a sua maternagem
para um filho não biológico. Sim. Né? E isso não é falado. Né? Porque a função materna, ela está muito ligada a gestar e gerar um filho biológico. Sim. Né? E aí, quando elas se veem diante dessa ameaça de não poder, é um desespero. Né? Então, aí elas vão ficar sem a mama, não vou poder amamentar. Às vezes vai ter que ficar sem o ovário, não vou poder gestar. E isso faz o quê? Afasta o parceiro. Então, no consultório eu tive 3 pacientes que separaram porque tiveram que tirar o útero. E assim, o marido chegar, sabe, triste e não... Então, e era uma questão delas, né? Dela. Não era nem isso. Exatamente. Né? Exatamente. Que é do feminino. É eu, enquanto o que o fora me ensinou sobre o meu corpo, e não eu mesma, olhando para o meu corpo. Coisa, né, gente? Como que a mente... É difícil. Exato. E o quanto que a cultura, claro, ela pode nos ajudar muito em muitas coisas, mas ela pode ser muito cruel também. E Sim. esse é um ponto disso, Sim. né? E aí você tem que desconstruir toda essa questão da maternidade, mostrando que sim, que você pode ser mãe, você pode exercer a maternagem, você pode, mas que não necessariamente você precisa gerar uma criança e gestar. Até porque muitas mães biológicas que geram um filho e parem um filho não conseguem ter a função materna. Com certeza. E né? muitas, Elas não né? conseguem, né? Então, só que isso é um trabalho terapêutico de anos e que implica muito sofrimento. Sim. Né? Muito. Tanto que as pacientes, elas relatam, Fabi, o câncer, né? A questão física, tudo, passou. Né? Eu sei que tá tudo bem comigo, eu tô curada, mas na minha mente, ele continua. Por essas alterações. Por tudo isso, né? Então, a questão do parceiro, que muitas vezes a separação se dá que não é nem pelo parceiro, ou muitas vezes é pelo parceiro, por esse medo. Então, um se distancia por essa questão da autoimagem, o outro por todo esse pavor. E às vezes o marido tá apavorado e a mulher já tá se sentindo menos... Aí, quando você tá num momento que a gente fala, né, que é uma situação de crise, né, na sua vida, porque crise, ela vem de vários aspectos. Então, uma doença grave se instala uma situação de crise na família. Com certeza. E aí, aquela linhazinha, ela fica frágil. Então, é aquilo, se um se fecha de um lado, o outro tá apavorado, sem saber o que fazer... Para isso arrebentar, é muito fácil. É muito fácil. Por isso que a gente insiste que todos os lugares que tratam câncer deveria ter o trabalho do psicólogo desde o diagnóstico, desde o início, para receber essas pessoas, né? Claro, é sempre uma oferta. O tratamento psicológico, ele é diferente. O tratamento, eu vou falar como um acompanhamento, né? Porque é uma situação fechada ali, de crise. Às vezes você acompanha essa mulher no processo e depois ela consegue seguir, né? Só que assim, quando você não tem esse profissional ali, tudo isso fica misturado com o medo da morte. E eu acho, sabe o que eu acho pior? As influências. Muito. Cada um quer palpitar um, de um jeito... E aí começa a palpitar, não, porque o fulano fez isso, porque você viu o que aconteceu com a ciclana? Ciclana morreu. Não, você viu aquela outra? Gente, eu acho isso... Não chora pelo seu cabelo. Cabelo é de menos. É. Cabelo cresce. Aí eu brinco com as minhas pacientes e elas adoram. Eu aprendo muito com ela. As minhas pacientes adoram, que eu falo assim, então vamos fazer o seguinte, vamos combinar. Quando eu falar pra você que cabelo é de menos, que cabelo cresce, aí você vai falar assim, então vamos fazer o seguinte, pra você, como o cabelo é de menos, vamos comigo no dia que eu for raspar o meu, aí você raspa o seu e dá pra mim, pra eu fazer uma peruca. Entendeu? Aí a pessoa vai ficar com aquela cara, não, eu não vou raspar o cabelo. Eu falo, aí você vai falar, mas então o cabelo não é o de menos? É uns comentários desnecessários. Totalmente. E que não ajuda em nada. Porque as pessoas precisam entender, Flávia, que perder o cabelo, perder a sobrancelha, perder os cílios, tá muito além de autoestima. Com de certeza. beleza, é autoimagem.
Sim. É o que eu falo, autoimagem. É uma reconstrução. Exatamente. A autoimagem é o que constrói a sua identidade. Então, eu sempre falo, desde que você nasceu, você começa a ver as suas fotos. Quando você tinha 1 aninho de idade, 2 aninhos, 5 aninhos. E assim vai. Em alguma dessas fotos, em algum momento da sua vida, você estava careca? Sem cílios, sem cabelo? Não. Então, você se construiu se vendo e se reconhecendo enquanto pessoa de cabelo, de sobrancelha, de cílios. E quando você se olha no espelho e se vê sem cabelo, você não sabe mais quem você é. Então, além de você ter perdido é a muita saúde... vergonha, Sim, né? sim. É muita Também, né? vergonha. Parece que você tá pelado. Exato. E né? porque Parece que porque você tá... isso- Eu acho que assim, quando você tá ali naquela fase, você tá completamente exposto. isso é vulnerável. Vulnerável. A vulnerabilidade, ela é gigante. Primeiro, porque a falta do cabelo anuncia para o mundo Que você tá está doente. de câncer. Né? Porque outras doenças, inclusive mais graves do que o câncer, nós temos muitas doenças mais graves, mas não quer o cabelo. Então, é opção da pessoa contar ou não, anunciar ao mundo ou não, porque também as pessoas têm escolhas. Tem pessoas que emocionalmente vão se sentir melhor anunciando para o mundo, e tem pessoas que vão querer ficar mais reclusas, mais ali na família, e tá tudo bem, não tem certo nem errado. Só que com o câncer, quando o seu cabelo cai, você não tem escolha de contar o mundo. E até o cabelo, você ainda coloca ali uma prótese, Quando vai. você também tem dinheiro. É. Porque é muito caro. É outra coisa que a Exatamente, gente outra fala. coisa. Muitas pacientes... Mas a hora que perde a sobrancelha e os E os cílios, cílios, o que você vai fazer? e você fica com aquela aparência amarela de Isso, doente. né? A pele muda de Eu falo cor. com aquela cara de bolacha, né, bem? É. Porque é muito corticóide que a gente tomava. O meu coisa, pequeno fica com aquela falava, cara de- mamãe, você parece uma minhoca. Isso, mais ou menos. Minhoca ainda tá bonitinho. Né? Não Parece- tinha nada, né? acho que ele queria falar, né? Você não tem pelo nenhum, Sim. né? Nada. Você tá Tava igual lisa. uma minhoca, né? Tava lisa. E uma coisa, quando você escolhe, né? Então, não, mas cabelo não liga, cabelo cresce. Tá, mas elas não escolheram ficar sem cabelo. Porque se eu quero ficar, me deu a louca, eu vou lá raspar a cabeça. Ok, foi uma escolha minha. Agora, não foi escolha delas, né? Então, elas vão se desconstruir enquanto pessoa, né? Porque eu, por exemplo, quando eu me vi careca, sem sobrancelha e sem cílios, e eu já sabia de tudo que aconteceu, eu falava, puta, mas olha, eu sou feia mesmo, ainda bem que eu tenho um cabelinho, uma sobrancelha pra dar uma melhorada, porque se eu não tivesse nada disso, Tava pelo amor, lascada, né? entendeu? Então, assim, E aí, como é que foi? Aí você teve, aí descobriu, foi aquele dia, fez a biópsia, tudo. E aí você teve que fazer o quê? Cirurgia primeiro ou foi a químio? então, na verdade, Comer uma uva aqui pra voz melhorar. naquela época, né, bem, a gente fala assim, então a gente tá falando, vamos falar do primeiro momento, que foi há 16 anos atrás, né, em 2007. Ainda não se fazia muito quimioterapia, né, neoadjuvante. Tá. Mas, entretanto, o meu nódulo, ele tinha 8 milímetros. Então, assim, era uma coisa muito pequena. E olha como, né? Por Deus mesmo. Quando que uma moça, quando que uma mocinha de 32 anos, eu nunca tinha feito nem ultrassom de mama, nem porque eu tinha 30 anos, por que eu ia fazer, né? Mas hoje em dia, nem Pois também não entra. Entra né? a partir de 40. Pois é, então assim, e eu ter, né, achado isso tão pequeno, né, bem, é por isso que eu e o Moro a gente fala, ali foi espiritual, né, bem? Tem uma fibrose em volta também que acho que deve ter ajudado, né? O nódulo também, tava lá, né? mas tem a Que fibrose também a aumentou o tamanho. espiritualidade ajudou, também. né? A sua mãozinha indo lá, né? Minha mãozinha, Sim, meu cotovelo. A gente Né? vê até, é tão interessante isso, porque a gente também vê pacientes que quem descobre são os maridos. Sim, muito comum também. Muito. Né? Uhum. Como é importante Como é esse- importante o toque. você se tocar e você deixar que o outro te toque. Sim, como Né? o toque ele é importante. Como ele é importante, né? Então, é o que eu falo. Aí a gente descobriu. Então, naquela época, independente, eu já ia fazer a cirurgia pela questão do nódulo, né? Que ele eram milímetros. Então, eu fiz, na época, uma quadrantectomia. Tá. E aí, ficou naquela coisa.
faz químio ou não faz químio? Claro, eu fiz a quadrantectomia, já tinha o linfonodo sentinela, axila negativa. Aí cai na questão da idade. Paciente muito jovem, altíssimo risco. Sim. Faremos químio ou não faremos químio? Então, aí, na época, decidimos fazer a químio, um protocolo que era um protocolo antigo, que é a CMF, né? Ciclofosfamida, metrotexato e fluoracil. Tá. Né? O cabelo não caiu todo, ele diminuiu, mas não caiu. E depois disso, E ela radioterapia. também durava 6 meses, tudo, não? Ela era um protocolo, foram 6 meses, né, bem? Ela era um protocolo, assim, de D1 e D8. Tá, Durante 5 meses e alguma coisa, tá? tá. Seguido da rádio. Aí, seguiu radioterapia, né? Tá. Que foi a minha mama direita. E entrou, na época, com tamoxifeno, 5 anos, que era o que tinha, né? Não existiam outras coisas. Ok, fui, tamoxifeno, super bem, né, bem? Não tive efeito colateral de tamoxifeno nenhum. Menstruava normalmente com Não tamoxifeno. sangrou a mais, nada? Nada, não sangrei a mais. Né, bem? Voltei à minha rotina normal, atividade física. Aí fiquei até um pouco mais magrinha do que eu já era. Eu sempre fui, na época, acho que eu tinha uns 55, mais ou menos, com o que eu tô agora. Tá igual chiqueia. com doutora Flávia, Magrela. tá, super Tá especialista vendo, em gente? menopausa, né? Que eu já indiquei pra um monte de gente. Então, assim, eu pesava, era novinha, pesava uns 55 quilos. E depois, até com mais atividade física, cheguei até a pesar um pouquinho menos, estava muito bem. Terminou o tamoxifeno, acompanhamento a cada 6 meses pela questão da idade. Terminou o tamoxifeno, ok, vamos parar o tamoxifeno. Não tem por que continuar. Com né? 37, mais ou menos. Mais 37 ou- e 38. Isso, com 37. E aí seguimos a cada 6 meses, sem tamoxifeno. Quando fez 1 ano que eu tinha parado do tamoxifeno, no ultrassom de rotina, aquele que eu fazia semestral, o que aconteceu? Apareceu um nódulo na outra mama, Putz. né? Nesse momento, aí eu já estava com 30 anos. Então, um nódulo bem pequenininho de novo, que foi pego porque eu fazia a cada 6 meses. E nesse momento, quando eu fui novamente consultar com o Dr. Cabelo, na hora ele E era falou um pra mim- nódulo já estranho também. Ou não? Ah, não, mas eu já era estranho. Aí eles ficaram, será que é Birrades 3, mas parece um Birrades 4? Mas já era, eu também, sabe, de novo, eu já sabia falar de novo. Eu já meio que sabia, sabe? Quando viu aquele... Porque a gente até aprende a olhar, né? Sim. Não, mas O não... nódulo benigno Benigno, daquela coisa que é o nódulo maligno. eu falo, né? se olhou, ele é feio. Aquela O coisa câncer não borrada. tem borrada, né? é. Esparramado, Agora, né? só uma coisinha bem lindinha, uma bolinha de gude, fica tranquilo, né? Mas assim, aí veio, fizemos a biópsia de novo, né? Sim. Bem, aí de novo, aquela coisa, ai meu Deus. Expectativa. E aí o Cabelo falou, olha, Fabi, é de novo, né? E assim, eu tenho 95% de certeza que você é mutada, que você tem uma mutação. Sim, porque é muito nova, né? Muito Não, bom. e E assim, naquela foi parar época o não tamoxifeno. fazia tanto teste genético. Não existia no Brasil, lembra bem É. que Tipo, até não falaram E pra chegou gente faz do pouco teste. tempo, né? Faz pouco tempo. Faz pouco tempo que as operadoras de saúde cobram o teste. Mas porque a maioria ainda não o teste. cobrem. Então, A mas maioria o não. meu teste, sabe por quê? Na época, aí a gente tá falando de 2013, quando eu achei na mama contralateral, 10 anos atrás. O plano só cobriu meu teste genético porque eu tinha história do primeiro câncer abaixo dos 35 anos e o segundo câncer abaixo dos 40. Então, eu caía naquele funil que eles meio que tinham que... Gente, né? exatamente. Tem cheiro, cara, Isso. cor, Que né? já estava preconizado que, tipo, pra mim eles iam ter que cobrir, mas pra grande maioria das mulheres ainda não fazia a sim. cobertura. E ainda né? não tem ainda. E nesse momento, antes até do teste chegar, quando eu fui fazer aí até a gente conversou, né, todos nós, com o Cabelo, olha, Fabi, agora a indicação é realmente adenomastectomia bilateral. O nódulo também era bem pequenininho, tinha 1 centímetro.
Ele falou, só que agora a gente precisa fazer a adenomastectomia, não foi aquela mastectomia radical, até pelo tamanho. Mas a gente vai A precisar... adenomastectomia, para quem não sabe, é quando tira todo o tecido da mama, mas mantém o mamilo e a pele, né? Tira o recheio. Isso. Doutora, quando eu falar alguma coisa, você explica aí para as pessoas. E aí, o que ele falou? Fabi, vamos ter que fazer. Por quê? Se você realmente for mutada, como a gente está pensando, se eu deixar mama, vai aparecer outro módulozinho. Vai dar Porque problema. assim, foi parar o que estava protegendo era o tamoxifeno. Sim. Foi parar o tamoxifeno, 1 ano depois estava lá, pequenininho. Então aí ele falou, e vamos precisar decidir a respeito do ovário. Né? Porque assim... Já que era uma mutação. Né, bem? Teremos que ou bloquear você por 5 anos, né? Fazer um bloqueio hormonal, ou fazer uma oforectomia, que é retirar as trompas e os ovários. Então, vocês pensam, vocês veem. E aí, eu e o Mauro, né, bem? A gente conversou bastante também sobre isso. E ainda brinquei com ele, eu falei, quer saber? Eu quero acabar com essa história. Chega, Sim. né? Então, já tem filho, frente, né? A gente o Rafa já estava grandinho, o Mauro tem 2 filhos do primeiro casamento, mais 2 filhos do primeiro casamento, tipo assim, já tava bom de criança no mundo, Sim. né? Já cumpriram o papel. Já cumprimos o nosso papel, e eu falei, eu vou Mas querer o tirar. importante era cuidar da sua A vida, né? Que até então eu ainda não tinha nem 40 anos, estava com 38. E aí, né, bem, a gente falou, não, vamos tirar o ovário, vamos acabar com isso. E aí o cabelo, então, fez, no mesmo tempo, eu lembro que foi muito tempo, foram umas 12 horas de cirurgia, 10 Nossa, horas, gente, né, bem? é muita coisa. Porque ele fez a dupla, né, adenomastectomia, e também já fez a retirada do ovário e das trompas. Ele manteve o meu útero, né? Até pela questão de ser jovem. Sim, e pela pela parte sexual saúde também. sexual, ginecológica, tudo isso. Então, aí ele já retirou, já fez a reconstrução imediata, já retirou os ovários, já implantou o catéter, porque eu ia para quimioterapia, né? De novo. E aí, o que ele colocou? Expansor ou foi... Não, ele já colocou uma prótese reconstrução fixa, imediata. Até pela questão do tamanho, tudo tal. Aí fui para quimioterapia, aí a gente já estava, nesse momento, a gente já estava nas quimioterapias de 3ª geração, que eram os taxanos. Então, aí eu fiz o tratamento clássico que ainda hoje se faz, que eu fiz 4 vermelhas, igual todo mundo conhece, né? Que é a doxorubicina. E fiz 12 sessões de paclitaxel, que é o Taxol, né? Que é a branca. Que é a branca. Então, foram 4, eu fiz as primeiras, as vermelhas. Eu fiz no que os E a gente médicos chama chamam de vermelhas, porque elas são vermelhas. São vermelhinhas mesmo. Dá aquela Parece um suco de impressão. groselha. Você fala misericórdia, você vê aquilo lá entrando, mas você fala, vem. Eu falo, ainda bem que eu gostava de groselha. Vai queimando tudo, Porque ainda né? bem que eu gostava de groselha. Eu ficava falando, faz tanto tempo que eu não vejo groselha, eu adorava aquelas groselhas. Eu falei, ao mesmo tempo que assusta, mas ao mesmo tempo que você fala, não, vai lá, né? Vai lá, né? Já entra. Né? É por isso que eu falo. Às vezes as pessoas falam, mas quimioterapia é um veneno? Eu falo, pode ser, mas é um dos poucos venenos que é do bem. Né? É um dos poucos venenos que curam. Sim. O que vai te curar, né, é a quimioterapia. Então, você não pode olhar dessa forma, né? Porque do veneno lado parece ruim. aquela coisa... E eu acho que isso faz muita diferença. Muita. Por exemplo, eu sempre pensava isso, sabe? Que tava entrando... E aí eu já ia mentalizando que tava vindo e queimando qualquer célula errada que tinha. E aí eu acho que isso faz diferença. Aquelas pessoas que entram, nossa, vai me fazer mal, tá me matando. Eu acho que isso daí faz diferença lá no final. Pensar positivo como que o pensamento ele é forte? Porque o que a gente tem muito de estudo é, por exemplo, da náusea e vômito antecipatório. Que são aqueles pacientes que só de saber que amanhã tem quimioterapia já começa a passar mal, né? E outros que
estão no mesmo protocolo, igualzinho. Uns já começam a passar mal até antes de ir, fica passando mal o tempo todo. Outros passam mais ou menos e outros não passam nada, né? E às vezes as pessoas falam, você passou muito, muito mal. Eu falo, olha, eu não passei mal absolutamente, né, bem? Não tive nada. Claro, eu tomava os antieméticos, todas aquelas proteções. Todo kit, sim. Né? Mas as pessoas têm que entender que o quanto que o nosso cérebro e a nossa mente é o que nos guia. Tanto que todas as sinapses, inclusive de dor, tá tudo no cérebro. E você ia fazer suas atividades, né? Você fazia Eu fazia tudo, né, bem? Era vida que serve. Eu só me afastei. Eu atendia também. Eu só me afastei do trabalho nesse momento, porque eu falei que era o meu momento. Então, assim, eu, enquanto paciente de câncer, precisando ser cuidada em decorrência do câncer, eu não ia lá cuidar de quem estava com câncer também, como eu. Muito pesado, né? Então, foi só por isso que eu me afastei. Mas, assim... Se permitiu, né? Exatamente. Se permitiu eu me um tempo. Eu falei, não, deixa então eu viver essa parte de momento, paciente. Né? Mas assim, quando eu terminei, eu já retomei, né, bem? Já retomei os atendimentos. Teve paciente lá que ficou me esperando, né? Tanto que a gente vai nossos pacientes são os queridos, né? Quando que ela vai voltar? Quando que ela vai voltar? Eles são os queridos. Né? E isso motiva a gente, né? Sim. Dá Exatamente. força. Eu falo que esse é o maior motivador, né? É o que eu falo. Se eu já tinha algo que me motivava a estar nessa área, numa época... Até hoje, a psico-oncologia, dentro da psicologia, ela é uma área pequena, porque nem os psicólogos querem muito ter contato com essa área, né? Na época que eu comecei, né, bem, não tinha praticamente ninguém. Eram muito poucos. Então, eu falo que se algo já me movia antes de eu passar pelo processo e me tornar uma paciente, depois disso, muito mais. Sim. Tanto que tem pessoas que, às vezes, perguntam, mas depois que você também teve o câncer, tudo, e mesmo assim você vai continuar trabalhando com isso? Aí eu olhava para eles assim e falava, mas qual que é a lógica? Porque se eu já trabalhava com isso antes, né, de passar pelo câncer, por que agora... que eu passei pelo câncer... Que você vai ter uma experiência boa, né? Uma experiência a mais, um outro entendimento. Né? Com outra perspectiva, poder olhar... Porque muda, né, Fabi? Muda totalmente. Eu falo, totalmente. tipo, eu antes do câncer e depois do câncer. Tanto que eu sempre brinco, né, bem? O Mauro ouve muito, porque a gente já trabalhou em hospitais incomuns, né? Então, assim, ele não era da área da oncologia, mas como ele trabalhava junto, então a gente às vezes se cruzava pelo corredor. E eu brincava e falava assim, tem gente que deveria sentar nessa cadeirinha e levar só uma quimioterapiazinha. Só pra ver se melhora um pouquinho, né? Aqueles dias que você tá ali, né? Porque, claro, no trabalho, eu sempre amei trabalhar em equipe, adoro a experiência de estar ali vivendo isso, mas como todo ser humano, a gente tem, às vezes, um dia que você tá menos, né? Você tá menos, e aí você fala, mas tinha gente que tinha que sentar na cadeirinha e levar uma quimio vermelha. Só um pouquinho, só uma vermelhinha, né? Porque, assim, o quanto que é diferente quando você sabe, né? Nossa, totalmente diferente. O que aquilo causa. Sim. Né? Então, assim, quando as pessoas falam que, né? Eu posso imaginar o que você está sentindo. Não pode. A gente não pode imaginar. Né? Eu falo que a gente tem uma irmandade. As mulheres que tiverem câncer de mama... né? Porque uma sabe a dor da outra. Essas podem imaginar, né? Sim. De certa forma ainda eu falo, né? Até porque os próprios cânceres de mamas, eles têm as suas especificidades. Sim. Então, às vezes uma medicação que uma paciente tomou, a outra não toma, tomou. Né? Então, até nisso... Exatamente, uma reação que uma teve, a outra não teve. Eu falo que, em partes, a gente imagina... Em outras, até porque antes de pacientes oncológicas, somos seres humanos e a gente traz a nossa história junto. Sim. A gente traz a nossa bagagem. Então, cada uma vai viver aquele momento de forma única.
Exatamente. Né? Por mais que todo mundo tenha o câncer luminal, O A, o B, o progesterona, o triplo, não sei quê. isso, né? Então, cada uma tem a sua história, cresceu inserida num ciclo familiar, num ambiente social que difere. Então, É a biografia, aquela né? experiência... Exatamente. Aquela experiência que você vai viver, ela vai ser só sua e mais de ninguém. E Mauro, conta pra gente como que foi sua experiência de marido Então, com tudo isso. Olha, o choque inicial foi o mais difícil, mas depois ela foi muito proativa de querer ir atrás, ligar, ela já falou pra mim, olha, fomos atrás direto do cabelo, né? Já éramos O colegas. cabelo é um queridíssimo, Assim, né? era Não referência. tem nem como, né? E era a minha referência, porque a gente Eu estudou falei, ele é junto, né? referência como profissional, mas como pessoa também, pessoa, E eu- né? mas nós humano. nos conhecemos como profissional depois. Sim. Que eu conheci como aluno. Tá, olha só, Que eu né? estava já na minha residência e ele passou no internato dele. Tá. O irmão dele estava no mesmo ano que eu. Entendi. E foi pra GO, né? Bom, vou atrás E dele. provavelmente Minha ele referência sempre era se ele. destacou, né? Sim, sim, você sente, né? Esse negócio de feeling mesmo, sente isso. Sim. Você sente as pessoas que passam, né? Alguns passam, passou. Você nem Outros lembra, passam e né? deixam uma marca ali. Sim. Ele era essa pessoa, vai embora. Vamos atrás. Talvez tivesse outros mastologistas na cidade, mas ele estava lá, passou por lá, depois de saber que ele fez essa área. Aí a gente foi atrás, fomos atrás, aí depois disso, espera a biópsia sair. Aquela ligação também foi logo de manhã Nossa, cedo. terrível. Já sabia. A espera do Aquele negócio, linfonodo quando sentinela, né? Não, são É. algumas esperas que... Nossa, que parece que E- demoram Uma anos. eternidade. Sim, sim. Aí foi, a gente tinha que conciliar o meu trabalho, porque eu estava num grupo que a gente já fazia cirurgias de quadril e algumas vezes eu tentava desmarcar, outras vezes eu não conseguia. Então a mãe dela ajudou Minha bastante. mãe, me A mãe dela ajudou foi muito. bastante na químio. Às vezes eu deixava ela na químio e corria para o consultório. O Mauro Né? levava a Então, gente, eu minha mãe levava, ficava lá, né? depois o Mauro ia buscar. E algumas vezes eu consegui ficar lá. Né? Ficava lá um pouco, assim, quando ela conheceu outras Conheceu amigas também de outras químio. amigas, Outras conheceu os amigas. Conhece as maridos, nossas maridos. amigas, Conheceu os os maridos amigos. maridos das das outras outras amigas amigas. que Fica acabamos uma ficando turma, né? amigos, né? É. Bem, acabamos, Sim. aí sai junto, janta junto. É Exatamente. impressionante Né? como a gente Então fica foi unido isso, ali. né? E toda vez que ele ia fazer exames de rotina, Tá se eu sempre pudesse estar junto, eu junto. estava ali. Mas como é interessante é que a postura do médico que é seu amigo, eles ficam às vezes numa negação, né? Na hora que faz o exame, acho que não é nada. Tudo bem, mas vamos fazer essa biópsia aí. E aí era. E aí Né? É diferente quando você Eu acho se que envolve, eu acho né? que é que quer uma proteção, É, né? é. Meio que quer te Cê proteger quer- Eles também daquilo, estão né? torcendo para Pra que que não não seja, seja, pra que não né? Mas ela sempre encarou de frente. A primeira cirurgia falou: se tiver que tirar tudo, tira tudo. Se tivesse fazer a cirurgia radical, ela estava disposta a fazer. Eu também. Entendeu? E depois veio a experiência da Angelina Jolie, veio a questão de fazer o teste genético, aí ela descobriu o gene. Mas o cabelo já tinha falado: olha, já é o segundo, nem tinha sido feito o teste, mas vamos fazer. Fabi, Eu acompanhei lá no centro cirúrgico, fiquei lá esperando, ele me chamou na sala. Mauro, deu positivo o sentinela aqui. deu Deu uma micrometástase. Não, na verdade, ele tirou Aí nessa hora ele falou tirou assim, três tirou poucos. linfonodos É. sentinelas. Num deles deu uma micrometástase. Aí ele me chamou na sala, porque assim, eu sempre que, como médico, eu tenho aquela facilidade de ir lá. Sim, entrar até lá, junto, tá lá dentro. Dormiu. Mesmo porque o meu amigo fala, não, pode ficar aí. Não, mal sai, né? Pro Eu médico trato todo ficar mundo mais à com. vontade. Fica à vontade. Não é minha área. A ortopedia tá longe, né? Aí vai lá. Eu fui lá, sentei na sala de espera do centro cirúrgico da maternidade. Fiquei lá. Aquelas horas parece não passa, né? Aí, depois de uma certa hora, não sei, acho que já tinham passado 4, não lembro. Mas eu lembro quando o doutor Cabelo tá chamando o senhor na sala. Nossa, Bom, e você o vai lá coração achando- já vai, É. né? Eu falei, ó, Mauro, infelizmente deu um linfonodo positivo aqui, eu vou ter que tirar mais linfonodos. E aí ele foi bem agressivo para não... Acho que Agressivo assim... no sentido Sim, de lógico, de tirar o que de tem que tirar. tirar. Tirar o que É, tem o que tirar. que tem que tirar, vamos tirar. Não vamos pensar mais ou menos. Aí o oncologista Se você falou assim, autoriza, eu "Nossa, falei assim... mas tirou linfonodo aqui, hein? Porque no fim depois só tinha um com uma Graças micro. a Deus. É, mas nessa Eu, hora... quando descobri, tinha o linfonodo tava o tamanho de um limão. Puxa, Nossa, tava bem... grande. E eu não tinha sentido. Eu vi um coisa. ducto que estava aumentando, Aham. mas não percebi o linfonodo. Então, E como é que você foi perceber depois?
Não, Quando tirou. Quando- Quando tirou. Não, a hora que foi fazer não. ultrassom. No No ultrassom. Sim. Então era aquele desespero, né? Sim. Porque a químio tinha que diminuir aquilo ali. Tinha que Sim. diminuir. E aí, graças a Deus, a químio ela foi muito assim, foi muito efetiva. Muito efetivo. Então praticamente sumiu, sabe? Então, mas teve que tirar, enfim, Sim. fiz o esvaziamento e cheguei a fazer esvaziamento. E você fez radioterapia? Fiz rádio. Então, porque no meu caso, o que eles falaram? Fabi, aquilo que não ia ser feito rádio, porque era muito pequeno, como deu essa coisinha pequena, micrometástase, o que a gente vai fazer? Hoje, se a gente fizer a radioterapia, a gente transforma essa axila em negativa. Ele falou, então, vai fazer rádio. Mesmo que já tinha colocado a prótese, porque assim, colocou a prótese, porque até então achou que não ia fazer, né? Ele falou, então, Fabi, pra gente deixar essa axila como axila negativa, a gente vai fazer rádio. E eu falei, não tem problema, faz a rádio com a prótese, depois troca a prótese, depois trocamos, né, bem a prótese, sim. porque daí ficou toda dura por causa da rádio. Mas Sim. aí depois trocou, e assim, e já se vão 11 anos quase. Ai, que benção, Né? Então né? são 16 do primeiro e E agora 11 vai do segundo. 11 do É. segundo. E, cada E dia, aí cada dia, fizemos vai o passando. teste até pra saber, que eu falo que até o geneticista acabou virando meu amigo pessoal, né? Que é outra pessoa maravilhosa, o Dr. Danilo. E O Dr. Danilo é um querido. ele é assim, ele é um demais. querido. Ele é meu amigo Ele de é um amigo pesquisador, assim. não, da né? gente- Ele é. Não, só que assim, o quanto ele Nossa, é humano. e humano. Né? O quanto E ele numa é. paz, Sim, né? sim. Uma E o tranquilidade. quanto que tranquiliza a gente. Tanto que quando ele foi falar pra mim teste, ele, ai, Fabi, eu fiquei o final de semana inteiro pensando como eu ia falar pra você do teste. Eu ensaiei, eu falei, Dan, a gente é amigo, né? Tanto que assim, hoje ele tá no Mato Grosso, mas a gente se fala por telefone e tudo. E aí ele falou, vem cá, vou te explicar. E ele é um fofo, aí me explicando. E desenha, porque né? deu, Ele desenha toda uma... porque deu positivo. Daí ele Sim. falou assim, ó, Fá, no seu caso, Os órgãos ainda alvo, né? bem que deu um gene que é de média penetrância, né? Então é um gene, vamos falar, melhorzinho. Mas pensa, um gene de média penetrância. Olha o estrago que Que já fez. fez isso, exatamente. Pois é. Né? E ele Né? falou, e tudo que você tinha que fazer pra prevenir, você já fez. Então, você já fez a adenomastectomia, seja a oforectomia, e você não tem filha mulher, Sim. né? Então, quando o Rafael, o seu filho, tiver aí uns 25 anos, se você quiser fazer o teste nele, vocês podem testar, né? Porque a gente tem alguns estudos, é o que ele falou, a oncogenética sabe muito pouco sobre câncer, né? Isso que hoje se fala, e já tem os genes, plataforma ampliada. Tá, mas o que se Foundation faz One. com isso, né? Então, e ele fala, Exatamente, né? ainda se sabe muito pouco, mas o que a gente sabe é, por ele ser homem, ele pode carregar o gene, óbvio, né? Então, ele pode transmitir. E já tem alguns estudos de câncer de próstata, então para ele começar a rastrear mais novo. E então assim, a gente tá assim, o Rafael fez 26 anos agora, né? Então assim, quando ele quiser, mas é o que ele falou, não é uma urgência como se você tivesse uma filha menina, né? Uma mulher. Que aí, Mas sim, você sabe que eu tenho, gente, um casal de pacientes que eles casaram, tudo, enfim, ninguém imaginava que ia ter câncer ali na vida. claro, eu falo que ninguém imagina isso, Ninguém né? imagina. Aí ela teve, nova também, descobriu, foi fazer o teste BRCA1, BRCA2 positivo. A irmã do marido teve na mesma época, com 30 e poucos Ou seja, anos. as duas famílias. As duas famílias. Você acredita que o marido tem também? E eles já tinham 2 filhas. E as 2 filhas têm. Porque Dos daí dois combinou os lados, dois, é aí não muito teve jeito. forte. Aí pegou, realmente, aí juntou, né? Os X dois e lados. Y. Nossa, desesperador, né? Você pensar. Só que é o que eu falo, pelo menos essas meninas, Já elas, sabem. e elas vão ter a oportunidade de se escolha. prevenir mais cedo e também tomar decisões, né? Tipo, de até fazer uma adenomastectomia preventiva, né? Como aí a Angelina foi tão importante na mídia. Sim, como né? foi. As pessoas na época falaram tudo. Eu falei, gente, foi muito importante
ela, a figura pública que ela, né? E a figura pública que ela é, ela falar, eu fiz, né? Porque minha mãe morreu de câncer de mama, minhas tias morreram, eu fiz o exame, eu tenho a mutação e eu optei fazer, né? A adenomastectomia. E foi um boom, né? Isso, um monte de gente falando, o quanto, né? Teve gente criticando, bem, né? Tem gente criticando. Eu falei, gente, o que ela foi uma bênção, foi o que ela, utilidade pública mundial. Quando ela abriu para contar essa história da vida dela, né? O quanto que outras pessoas se alertaram e foram até correr atrás, falar, olha, né? Igual a moça estava falando, não, mas aí tinha uma prima que né, passada, filha do... E aí você vai, muitas vezes... Por isso que eu falo que a gente tem que saber o que a gente faz com a mídia, né? É o que a gente está fazendo aqui, né? Exatamente. Usar esse espaço justamente para ser multiplicador, levando essas informações, porque né, a gente está falando do Outubro Rosa. O Outubro Rosa, para paciente que já teve câncer de mama, ela já teve câncer de mama, né? O Outubro Rosa, que eu sempre falo que vai muito além do rosa e muito além do outubro, né? Que é o ano todo, nós podemos ser esses agentes multiplicadores que vão chegar nessas mulheres que ainda não tiveram o câncer de mama. Exatamente. Né? Para elas, então, se atentarem, começarem a olhar mais para o corpo delas. E eu falo que uma mulher informada, ela informa várias. Sim, muitas. Né? É impressionante. Como que ali, se instruir uma mulher, vai mudar em volta. Tudo. Acho que é até a característica da mulher, né? Ela é mais comunicativa do que homens. Exato. Exatamente. Mulher gosta de falar, né, Bem? Quase nada, então, né? Bem, os homens não podem falar porque são piores. Jamais. Não, mas a gente não deixa, a gente manda os maridos não falarem. Ô Fá, e tem uma pergunta que eu queria te fazer, que às vezes até a gente levanta, questiona. Você acha que o lado emocional, ele propicia a desenvolver um câncer de mama? Então, temos muitos estudos, né, sobre isso e muitas elucubrações. Tá. Então, o que a gente tem hoje na ciência da mente que a gente pode afirmar que interfere? Tem uma linha, né, da psicologia e de estudo que chama psiconeuroimunologia do câncer. Que interessante. Né, que hoje já até se estendeu, psiconeuroendócrinoimunologia, né, do câncer. Que, na verdade, o que acontece? Não é que o nosso estado mental e emocional causa um câncer. Tá. Não faz uma mutação. Isso. Exatamente. Ele não tem esse poder todo ali. A gente não tem ainda esse poder, né? A gente tem que entender que todos nós, desde que nascemos, podemos ter um câncer, né? Isso é do humano, a questão das células. Agora, o que a ciência da mente, a psicologia, ela já conseguiu comprovar? Que a partir do momento que você tem um risco maior, ou que você já teve a doença, a forma do seu estado mental influencia. Então, por exemplo, teve um estudo que foi um estudo muito bom, que foi da doutora Marilda Lippe, e ela é uma referência em estudo e pesquisa de controle de estresse do Brasil. Doutora Marilda Lippe é psicóloga aqui da PUC de Campinas, mas ela, assim, é a número 1 em pesquisa. E ela fez uma pesquisa, tem mais ou menos uns 4 anos atrás, que ela pegou, então foi um estudo comparativo, ela pegou um grupo de mulheres que tiveram cânceres femininos, então mama, útero, ovário, versus um grupo de mulheres da mesma faixa etária que não tiveram nenhum tipo de câncer feminino. E ela quis fazer o quê? Rastrear os episódios de estresse que essas mulheres tiveram durante a vida delas. Tá. O que ela encontrou? Olha que interessante. Que essas mulheres que desenvolveram câncer,
tiveram muito mais contatos com episódios de estresse, principalmente o crônico, porque o estresse é o crônico que faz mal pra gente, não é o agudo. Agudo a gente né? tá pronto O pra agudo, lidar, né? você tá ali, você vai, né? Você É o que te nasceu move. pra isso, É o que te né? move, Exatamente, ele é o que te acaba- move. É. E elas tiveram muito mais episódios de estresse crônico, do qual elas não conseguiam manejar, versus essas que não tiveram. Que interessante. Então, assim, ela não está afirmando jamais Ela que constatou, né? isso, mas olha, e quando a gente fala de estresse, hoje a medicina sabe do que a gente está falando. Hoje o estresse não é uma coisa meramente mental do pensamento. Sim. A gente sabe do pico de cortisol, Exatamente. né? O O quanto pico do cortisol, como ele desregula as coisas, como ele mexe em microbiota, como ele mexe em melatonina, como ele É. vai mexer no nosso sistema imunológico. imunológico. E aí que entra as pesquisas da psiconeuroimunologia do câncer. Que legal. Porque o que eles descobriram? Teve um outro estudo que foi feito, inclusive, por um imunologista americano. Ele pegou também, aí foram um grupo comparativo, ele pegou um grupo de pacientes oncológicos metastáticos que estavam passando por situações de estresse e estados depressivos. Tá. E ele pegou um outro grupo de pacientes oncológicos que não estavam passando, estava controlado o estresse, não estava deprimido. E o que ele fez? Ele coletou sangue desses pacientes e ele mediu o cortisol. Tá. Esse grupo que estava passando por episódio depressivo, por estresse, o cortisol estava lá em cima. E aquele grupo que tinha controlado, o cortisol estava normal. Então, é o que acontece, né? A gente fala que... E o que daí ele conclui com esse estudo, rapidamente? Ele pode concluir que as nossas células T, que são as que nos protegem, né, das doenças, de infecções, de vírus e tudo mais, quando você entra num processo de estresse ou então você tem episódios depressivos, a sua célula também se estressa. Ela também deprime. E aí, na hora que ela vai fazer a guarda, que ela tá ali 24 Rastreia. horas batendo guarda, ela não enxerga aquela doença tumoral, que né? tá ali, entendeu? Oportunista. Então, quer dizer, quando ela tá para se fortalecer, o que era para ela tá fazendo, era para ela tá forte, você mesmo acabou fazendo com que ela ficasse estressada, né? Então, aí o que acontece? Ela não enxerga aquele oportunista. E aí, na hora Muito que ela, interessante. muito na né? hora que ela passa a guarda, É. ela não vai lá e mata. Então, quando as pessoas falam, quando o senso comum fala assim, ai, nossa, acho que a minha imunidade tá baixa, porque eu só pego gripe toda hora eu tô gripada, toda hora eu saio de uma gripe, entro em outra gripe. Sim, a sua imunidade está baixa mesmo. Então, você precisa rever os seus hábitos Sim. de vida. É um conjunto. Então, cada vez Mudança mais... de estilo de Sim. vida, né? Como Exatamente. isso é É. importante. Então, é o que eu falo, cada vez mais a ciência da mente, ela explica isso. Então, não é que a gente causa o câncer, Mas facilita. mas Facilita, né? você facilita e você pode, às vezes, até acelerar algo que estava ali, latente, que isso é epigenética, hoje fala Sim. muito dessa coisa, né? Ah, você tem um gene, mas o que vai fazer ele você ter uma doença com 80 anos ou com 30, tem o meio ambiente. É exatamente isso, né? Então, olha o poder Olha que o a poder gente que a tem. gente tem, né? E a de gente não mudar a sabe. nossa história, né? Esses dias atrás eu li uma pesquisa que saiu super fresca, que foi acho que do ano passado, final de 2022, uma pesquisa americana mostrando, aí falando de saúde mental como um todo, o que eles mostraram? Que se as pessoas cuidassem mais da saúde emocional, elas adoeceriam muito menos da com parte certeza. física.
Com certeza. É o que você fala, nada tá, não tem mais essa desconexão Não de, existe. de mente né? e corpo. A gente é uma coisa só. É. Né? Mente e corpo, E eu eles acho são que isso, juntos. quando a gente faz essa medicina, Você que a entende. gente atende ali, integra, Sim. né? Uma equipe Exatamente. multi, Sim. uma visão mais ampla. Essa coisa holística que a Como gente dá a precisa olhar. diferença. Muito, muito, né? É o que eu falo. Então, o médico, ele precisa olhar a pessoa e não só mais a doença. Mas eu vou um pouco antes. O médico precisa cuidar dele primeiro. Ah, sem dúvida, né? Isso Quando a gente ele fala, aprende, a eu cuidar Eu acho dele. que quando ele tem um autocuidado, É. fica mais fácil de você transmitir isso, Flávia, né? autocuidado é o que a gente mais bate. A gente fala que... E assim, e profissional da saúde não se cuida. Não se cuida, né? não se cuida. Ele cuida de todo mundo, né? Exatamente. Até do vizinho, mas dele próprio ele não se cuida, né? E assim, Porque a parece gente- que não quer se permitir, né? Aquele cuidado. aquela É uma- coisa da defesa, É. né? É aquilo. Se eu me permitir ser cuidado, eu vou estar o quê? Mostrando vulnerabilidade e eu não posso, Exatamente. né? Eu não posso porque eu fui treinado para cuidar das pessoas. Depois que eu passei por tudo isso aí, tipo assim, ó, é igual uma carapaça pra mim. Eu mudei completamente. Eu falo, mas o que que precisa passar a pessoa, né? Mas parece que isso é uma cultura, quando eu estudei lá atrás, era medicina fragmentada. Você Sim. não conseguia juntar Aquela coisa anatomia, cartesiana. fisiologia. Isso. É. E hoje, com ela, a gente consegue perceber que existe um todo. E eu comecei, tanto que por estar com ela comentando, eu fui fazer também meu curso de cuidados paliativos. Que legal. Que na verdade, se pensar nos anos 80, já se fazia. O ensino era assim, quem ensinava pra gente. Hoje o pessoal fala da slow medicine. Sim. Mas como é que era slow medicine? É o que eu fazia lá nos anos 80. O que ele Sim. aprendeu Que é a ouvir, fazer, né? ouvir o paciente, dar A valor. escuta, E que o foi acolhimento, perdido. né? Exatamente. É o que aconteceu com o tempo? Correria, ganhar pouco, sei o que, você começa a ter consultas Acelerar os acelerar o seu atendimento. processos, né? Pô, você não vai conhecer a pessoa, Jamais. não vai adquirir confiança, a pessoa não vai ficar confiante com você. Sim. E cada Vai. vez que você E eu acho que se fragmentar- um paciente ele não tem confiança em você, o tratamento não é a mesma não, coisa. lógico que Ele não vai aderir ao Jesus, tratamento. Não vai aderir. Eu falo que Não vai. o vínculo... Ele fica pulando de médico criar em médico. vínculo, sim. O vínculo, Até ele que é caia tudo com num você processo. que mudou. Exatamente. E assim, Boa, o no vínculo, atendimento. ele é tudo num processo. É. Qualquer processo terapêutico, seja ele médico, psicológico, fisioterápico, se você não construir um forte vínculo, você não vai ter nada Sim. daquele paciente e o paciente não vai ficar com você. Ele não Confiança. vai aderir ao tratamento, ele vai ter uma segunda opinião, uma terceira, uma quinta, uma quarta. E nisso o Justamente tempo por vai isso. passando e tudo vai... Mas e como você constrói o vínculo? Através da escuta, Sim. né? Através daquele Comunicação. olhar, aquele olhar compassivo de que eu estou aqui, Sim. né? Me conte o que você tem, né? Exatamente. Independente da especialidade, né? Sim. Seja ginecologista, ortopedista, até o que está acontecendo com você, né? Sim. Me conte o que te trouxe até aqui, né? Então, assim, enquanto a gente não evoluir para isso, as coisas elas não vão melhorar. A gente tem visto muita coisa complicada, né? Principalmente na área da saúde, que é onde a gente vê mais, né? É. Cada coisa agora, ainda mais Muito com redes tecnológico, sociais. Isso. E- Fica muito superficial. Exato, né? E aí você vai perdendo essa coisa do contato, né? Então, a gente sabe que a gente está em tempos modernos, que todo mundo precisa ganhar bem, tá? Mas de quanto você precisa? Porque, assim, atender uma pessoa em 10, 15 minutos... Você não atendeu, você Não. me desculpa. Isso aí Não não, atendeu. não tem como, né, Mauro? né? Você não vai conhecer a pessoa. Impossível, né? É impossível, né? Para você entender realmente o sofrimento que aquela pessoa tá ali disposta Qual que a é a te dor falar. dela, né? É. Aonde tá a dor? Exato. Até porque, né, a gente brinca, fala que ninguém vai em hospital e em médico porque tá ótimo, Sim. É. né? Quando tá tudo super bem com a vida da pessoa, que ela está viajando, tá tudo É. maravilhoso, a saúde dela, ela não vai nem no hospital, nem no médico, nem no psicólogo, Não. né? Então, É. quando a pessoa nos procura, é porque existe um sofrimento, Sim. né? E, independente de ser o sofrimento físico,
aquele sofrimento físico vai afetar ela emocionalmente. Sim. Não tem como. Porque, às vezes, aquele sofrimento físico vai incapacitar ela de N maneiras. Ela não vai poder trabalhar. Ela vai perder o emprego. Ela vai ter dificuldade de cuidar dos filhos. Então, assim, é isso que a gente precisa entender. Que aquele sofrimento específico traz uma cascata, junto né, a pessoa. de coisas. Né? A pessoa que é muito além daquilo. Exatamente, é o cuidado da pessoa, né? Integral. Eu vou cuidar de você, eu não vou cuidar da sua doença. Exato, integral. E o profissional da saúde, ele tem que aprender, né? Eu brinco que eu falo, gente, precisa cair a ficha de que para eu poder cuidar bem do outro, eu tenho que me cuidar primeiro. Porque assim, se eu tô totalmente adoecido, totalmente estressado, totalmente com 1000 coisas, como que eu vou conseguir estar inteiro na frente do meu paciente, daquela pessoa? Exatamente. E você tem que falar o que você vive. Exato. Né? Você tem que ter ali uma sinergia nisso. Você vê pessoas pregando o mundo e aquilo e não fazem aquilo. Sim. Não tem autoridade nenhuma. Nenhuma. Né? Né? Que é, infelizmente, hoje o que tem muito acontecido. Tem. Exatamente. A vida na frente das câmeras, a vida atrás das câmeras. Não é isso? Mas é. Né? Né? E por trás, quem é realmente? Quem é aquela pessoa? Né? O que não que se ele mantém, tá fazendo? né? Isso não se sustenta há não muito se tempo. sustenta. Eu falo que máscaras, elas caem rápido. Sim. Né? Uma hora ou outra, às vezes pode até demorar um pouquinho mais, mas uma hora isso vem à tona. Sim. Né? Então, assim, não adianta. E o profissional da saúde, ele tem que entender que enquanto ele não se cuidar, enquanto ele não se autorregular, enquanto ele não colocar limite para ele próprio, ele nunca vai conseguir cuidar do outro da forma que o outro deve e merece ser cuidado. Perfeito. Exatamente. E, Mauro, eu queria que você desse uma mensagem para os maridos das mulheres que estão passando por um tratamento agora. Sim. Fiquem realmente, verdadeiramente, sabe? Quando você escolhe uma pessoa para estar junto, você quer estar ali o tempo integral e pensar que é uma companheira. Não é aquela mulher que do jeito que ela descreveu, foi falado aqui, que é aquela cultura machista, né? Não, são um casal. É na alegria e na tristeza. Exatamente, uma só carne. A promessa. Na saúde. Não sei quando é que fizeram essa promessa, porque na primeira tristeza já tá correndo. Pois é. Então, não é assim, então as pessoas têm que estar junto. E estar junto é tudo, é integral. Você vai ter momentos felizes, que graças a Deus são a maioria, e vai ter os momentos mais difíceis. Então esteja junto, porque aquela pessoa está ali do seu lado. E muito provavelmente, quem cuida mais do homem é a mulher. Sim. Não é isso? A mulher tem muito mais capacidade, muito mais estrutura. Vem, acho que desde criança, né? A ideia de ser mãe, de cuidar. Né? E as mulheres se cuidam mais que os homens. Eu falo por mim também, né? Assim, você está falando aqui, eu estou ouvindo aqui. É científico, não se cuidar. Né? Então, mas esteja do lado, compartilhe do sofrimento e genuinamente, verdadeiramente, esteja do lado. Né? Porque até então, andar nos caminhos de maravilhas e felicidade é fácil. Você tem que saber também estar junto nos momentos difíceis. Sim. Aí você cresce. Exatamente. E fortalece a união, sim, né? Sim. Fortalece demais. Isso é parceria, né? E, Fabi, manda um recado para as mulheres no geral. O que você falaria para elas? Eu falaria o que eu tenho para mim e o que eu sempre falo para as minhas pacientes. Que não podemos escolher ter câncer. Mas a partir do momento que recebemos um diagnóstico de câncer, cabe a nós escolher como passaremos pelo câncer. Perfeito. Então, esse poder a gente tem de escolher como eu vou enfrentar isso, como eu vou olhar para isso. Perfeito, gente. Muito obrigada pelo tempo de estar aqui com a gente. Ótimo, foi muito bom. Foi muito gostoso. Foi um bate-papo muito bom. legal, muito reflexivo, muito instrutivo. Exatamente. E que eu tenho certeza que vai agregar para muita gente, né? Que isso
viralize, porque o vírus positivo, ele Positivo é bom. Né? com O vírus certeza. positivo é bom. O homem está junto com a mulher. Ela não vai passar Sim. pela doença sozinha. É o que eu falo, né? Se você escolheu ser um casal, É. né? Então, assim... Seja fiel, parceria honesto. é Parceria. na fase fácil, mas na fase difícil, Difícil, também. né? Né? Principalmente na fase Na fase difícil, difícil. né? Exatamente. É que Porque você na mostra fase sua força. fácil é fácil, né? fácil. É sempre fácil, Assim, né? muito bom. Ai, Muito que obrigado. bom, que bom. Foi ótimo. Gente, se vocês ainda não curtiram o nosso canal, curtam, compartilhem, siga a Fabiana Caron. Como que chama o... O meu Instagram pessoal é fabiana.caron, @fabiana.caron. E da Sociedade Brasileira de Psico-Oncologia é @SBPO Brasil. Pronto. Tem a sociedade, o pessoal do Sociedade quadril Brasileira tem? do Quadril, O grupo né? de quadril, O né? grupo de quadril da Unicamp, nós temos o nosso Instagram. Qual que é? É o Quadril Unicamp. Esse é o nome. Quadril Quadril Arroba Unicamp. Quadril Arroba Unicamp. Quadril É, Unicamp. é, Também é. tem materiais muito legais e instrutivos para vocês. E esperamos vocês no próximo episódio.